Bem, agora vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a nova política estadual sobre drogas. Eu converso com o deputado estadual Reni Ozzi Coquier, do Novo. Boa noite. Boa noite, Denise. E aqui do meu lado o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, que é coordenador da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Unifesp. Doutor Ronaldo, boa noite. Boa noite. Lembrando que o Reni é autor do projeto de lei da nova política, o primeiro projeto do Novo aprovado, e que já está valendo e que traz grandes mudanças. Eu queria falar exatamente sobre isso, porque tem toda uma preocupação com prevenção, mas também com reabilitação, inovações, aquela questão mais humana do tratamento também, né? Isso. Na verdade, aqui é uma lei estadual, a política estadual sobre drogas. E no âmbito estadual nós não podemos mexer em muitas coisas, mas tem várias outras áreas importantes que podem ser trabalhadas. E se a gente pensar que, e o Laranjeira a gente conversa sobre isso, ele fala sempre que nós não temos prevenção no Brasil. Então, ficamos muito suscetíveis à vontade de um governante, aí o outro entra, não gosta do assunto, aí um gosta. Quando você tem uma política de Estado, uma lei, todos terão que fazer alguma coisa na área, por exemplo, de prevenção. Só para a gente ter uma ideia do efeito da prevenção aí. Para cada R$1 que nós gastamos com prevenção, economizamos 4 em tratamento. E aí pensa que nós temos um sistema de saúde universal no Brasil que, esse tratamento, esse custo vai chegar a valores absurdos. E não estamos só falando de drogas ilícitas, mas droga em geral. Isso tem um custo álcool muito também, alto. né? Para o Estado. Então, o primeiro pilar que a minha lei trata é a questão da prevenção. Mas eu falo também de tratamento e é muito mais organizar os protocolos, os diferentes programas e para que isso tenha uma sequência, uma ordem toda. E eu falo de aquisição de autonomia, que é recuperar essas pessoas, trazê-las de volta para a sociedade de forma produtiva, com capacitação, enfim, auxílio. E não dá para não falar da questão do crime organizado. E aí eu falo de ações de inteligência, claro, não é a lei estadual que vai mudar todo esse espaço, também, né? Mas a questão da segurança é muito importante, principalmente quando a gente fala das cenas abertas de uso de droga, mais conhecida a Cracolândia, que é a questão da ocupação desse espaço público. Então, o Estado ele precisa reocupar, ressignificar, transformar essas áreas, senão não adianta só dar assistência, você precisa ter uma combinação de ordem com assistência. Agora, doutor Ronaldo Laranjeiras, o senhor endossou essa proposta desde o início. Agora, nós temos uma lei também no âmbito nacional que endureceu essa questão do tratamento, inclusive de internação, que tem possibilidade de internação involuntária. Eu queria saber, nos dois casos, juntando tudo isso, o que a gente pode esperar de efetivo aqui no estado de São Paulo? Eu acho que, na realidade, o estado de São Paulo foi quem pautou a política federal. Se a gente for ver, há mais de 5, 6 anos, o governo do estado de São Paulo já tinha estabelecido políticas de incentivo ao tratamento, incentivo à reabilitação. Então, muito do fruto do trabalho do estado de São Paulo influenciou o governo federal. Assim, tem essa perda da ligação política que eu acho importante. Eu que apoiei o governo do estado de São Paulo há mais de 5 anos atrás e continuo apoiando a política federal, então tem uma ligação, que fundamentalmente é criar uma política mais global, quer seja na área de tratamento, de prevenção e reabilitação, que é difícil fazer. Mas eu acho que o consenso que o governo federal, o próprio o Congresso, a Câmara Federal, aprovado no Senado Federal, que é o projeto de lei do atual ministro Osmar Terra, foi um longo caminho de consenso político do que deveria ser feito. E nisso acho que o governo de São Paulo foi protagonista. Muito precisa ser feito. Acho que o deputado está na linha de frente de quanto precisa ser feito, principalmente na área de prevenção. Nós estamos já há muitos anos falando, nós precisamos mais prevenção, precisamos... Agora, a prevenção seria o quê? Primeiro, o combate ao crime organizado, mas assim, no tratamento das pessoas, seria orientação desde a escola, família e por aí? Eu acho que o crime organizado tomou conta do Estado brasileiro. Nós temos mais de 5 municípios. A estratégia do crime organizado foi de produzir um varejo amplo e restrito no Brasil inteiro.
A pessoa volta nessas áreas de consumo e ela consegue comprar facilmente. A gente vê isso nas ruas. Por muito pouco dinheiro, em todos os municípios brasileiros, você tem o que eu chamo de um varejo do crime organizado, pequenos traficantes. Diferente do que a gente pensa, sei lá, na Colômbia, o Pablo Escobar exporta uma tonelada de cocaína e ganha uma tonelada de dólares. O varejo do crime organizado no Brasil é pulverizado. Então, não tenho dúvida, se a gente não achar uma estratégia de inteligência para controlar esse acesso a drogas, e nós não produzimos drogas no Brasil, né, a cocaína, muito pouco, mas nós facilmente importamos e é um preço muito barato. Né? Você vai comprar uma pedra de crack na Cracolândia por $1, né? R$4. É muito barato. Muito mal, né? E mesmo um baseado de maconha é R$2, R$3, R$4, R$5. Então, se nós não pensarmos que a prevenção significa você desmontar, né, ou pelo menos conter a estratégia desse mercado ilícito, mesmo que você vá para a escola e faça tudo que tem que ser feito na sua família, oriente as famílias. Se o crime organizado prevalecer, droga, né? Não há prevenção agora, assim, na família, na escola, que vá segurar se você deixa o crime tomar conta. Tem até o assédio nas ruas, em qualquer lugar, exatamente por esse comércio pequeno. Agora, Reni, tem suporte financeiro, de logística, de inteligência para executar toda essa política? Precisa recurso? Precisa, então. Na minha lei, eu sugiro a criação de um fundo estadual para as drogas. Isso acabou é uma parte da lei que foi vetada, né, pelo governador. O governador entendeu muito bem o que é a necessidade do Estado ter uma lei, sancionou, está à frente, está sintonizado com o que está acontecendo. O Estado de São Paulo, como Laranjeiras colocou, está há muito tempo nessa batalha e somos os líderes, né, em tentar trazer soluções. Então, o governador entendeu. E, do ponto de vista da criação do fundo, e o fundo, eu tive uma conversa com o secretário de Política sobre Drogas Nacional, que é uma secretaria do Ministério da Justiça, tem uma iniciativa toda de captar dinheiro do crime organizado. Então, muitos dos bens apreendidos até hoje, eles ficavam em depósitos. Eles iam apodrecendo e aquele criminoso apreendido, que tinha os bens apreendidos, ainda entrava com uma ação contra o Estado para dizer que, olha, vocês destruíram o meu bem. Então, o Bolsonaro baixou um decreto que ele diz o seguinte, que apreendeu o bem, vende, e esse dinheiro vai para uma conta e vai ficar rendendo. Depois que for julgado em todas as instâncias, você vai ter muito mais recurso. Então, tem muito recurso para vir. Esse fundo federal que tem que distribuir para os estados esse dinheiro que vem do crime organizado. Então é um bom dinheiro. Mas até para o tratamento precisa de dinheiro, por causa, por exemplo, de internação. Precisa ter local para internar. Porque é um problema que as famílias sempre tiveram aí, quando não tem condição financeira, onde internar, o que fazer, se não for... Às vezes eram locais aí mantidos por ONGs, alguma coisa assim, porque não tem do setor público o suporte. Isso houve um avanço, quer seja no estado de São Paulo, né, acho que houve aí, nós criamos mais de 5 mil leitos em comunidades terapêuticas, em setor de desintoxicação, e isso o Estado de São Paulo avançou muito. E agora o governo federal criou já 11 mil leitos no Brasil inteiro e até o final do ano vai criar 20 mil leitos de comunidade terapêutica. Se a comunidade terapêutica atende e tem qualidade é outra história, mas não tenho dúvida que é um grande avanço. O dinheiro existe para se criar, né, em um ano, 2 anos, 20 mil leitos de comunidades terapêuticas. Então, é um avanço significativo. Né? Eu acho que o que a sociedade tem que cobrar é que esse avanço e essa oferta de tratamento tenha qualidade e atenda às necessidades das nossas famílias. E aí o senhor concorda com aquela questão de tolerância zero, que não tem só redução de danos? O governo federal endureceu muito mais o tratamento, né, também. Eu acho assim que a gente tem a redução de danos, assim, do meu modo de ver, é uma perpetuação dos danos, né? Então eu sou... pode se drogar um pouco, vai indo gradualmente, eu não gostaria que o meu filho ficasse usando drogas. Eu não acredito que a pessoa continue usando drogas e consiga se recuperar. É a mesma coisa que o álcool. O álcool tem que ter um momento que pare e pronto. Que pare e pronto, né? Eu acho que o governo federal e a grande mudança da lei foi deixar muito claro para a sociedade que o governo
governo, não só o governo, né? A Câmara Federal e o Senado aprovaram uma lei que é contra a legalização das drogas. Né? Então você faz uma distinção entre o usuário não vai ser preso, não tem essa possibilidade do usuário ser preso. Não é que a gente vai prender os usuários, você vai transmitir para o usuário que não existe tolerância ao uso de drogas. Ele vai para o tratamento, né, e vai ser uma pena forte pro traficante. Então essa que foi, no fundo, a essência dessa nova lei, uma sinalização para a sociedade de que não tem legalização. Por mais que a mídia, por mais que tenha um debate de que todo mundo acha que vai legalizar as drogas, o Congresso Nacional, as pessoas eleitas pelo povo, sinalizaram claramente que não tem um humor da sociedade de flexibilizar com o consumo de drogas e o mercado ilícito de drogas. E ele, como é que está a aplicação da nova lei aqui em São Paulo, o encaminhamento? O que falta fazer? Até que ponto já está dando suporte nos tratamentos mesmo? Então, na verdade, agora a próxima etapa é ter uma regulamentação, mas até antes disso mesmo, o governador e toda a equipe dele garantiu que eles vão criar o fundo. Independente de ter sido vetado na minha lei, eles entendem que a existência do fundo é muito boa, porque precisamos dos recursos que podem vir da esfera federal. Então, o governo vai propor a criação do fundo e vai enviar isso para a Assembleia para que seja aprovado. Porque existe uma interpretação, uma discussão jurídica, se o Legislativo poderia ou não propor esse fundo. Então, essa é a primeira etapa e depois a regulamentação. Tenho conversado com todos os secretários das áreas, né? E esse problema ele envolve várias áreas diferentes. Todos estão bem alinhados, gostaram do texto, sabem e vão entrar nos detalhes. Agora já tem um cuidado com essa área de qualquer modo, independentemente da lei, é uma situação que você não pode deixar correr. Aquela questão da Cracolândia que você citou, ela acabou se espalhando pela cidade no momento que houve uma ofensiva maior na região em que ela era mais forte, né? Então, a Cracolândia, ela é algo de extrema preocupação para o Brasil, porque aqui em São Paulo ela é muito grande e maior, mas os últimos dados mostram que mais de 95% dos municípios do Brasil têm problemas com crack. E a Cracolândia é uma concentração onde o Estado perde o controle do território físico e se instala uma autoridade paralela, comandada pelo crime organizado, e isso é o começo do que a gente assiste no Rio de Janeiro, por exemplo, em termos de segurança, sem falar em todos os outros problemas de saúde, de assistência social e de ocupação de um espaço que é o seu, é o meu, as vias públicas, também, não é? Claro. Segurança. Então, a gente tem que estar muito atento com a história da Cracolândia, é um problema muito complexo, no mundo inteiro foram assim. Uma coisa que nós temos que evoluir e entender aqui é sair da discussão ideológica. O Brasil ele ainda está muito preso. Esse entendimento mesmo da discussão de redução de danos e abstinência lá fora, redução de danos não é uma política que eu vou ficar na redução de danos por ficar. Ao contrário, é um passo para no final você chegar ao fim de não usar a droga. Aqui no Brasil a coisa foi a ideologia tomou tão conta dessa discussão que ela perdeu o rumo. Então, acho que nós temos que ser mais pragmáticos. Os cases no mundo todo de solução de cracolândias ou de cenas abertas de uso de drogas combinam assistência mais ordem. Sem ordem não funciona. Agora, nesse caso da Cracolândia, as pessoas que estão lá viciadas, mesmo a recomendação é internação compulsória se não quiser. Eu acho que se você for ver, tem vários tipos de serviços que já acontecem na Cracolândia. Tem desde a pessoa lavar o pé, tomar banho, cortar o cabelo, isso financiado pelo governo do estado. Recuperar a identidade. Isso já existe lá. O problema é que quando o sistema de saúde compete com o crime organizado, não há dinheiro, né? E não há recursos que o governo possa colocar para tirar essas centenas de pessoas da Cracolândia. Então, no meu modo de ver, não é falta de serviços, no meu julgamento, né? Eu acho que já existe uma série de serviços, quer seja do governo municipal e do governo estadual. O grande debate, eu acho que é esse pragmatismo que o deputado Osni falou, que como lidar com um problema complexo que a cidade de São Paulo já vive há 20 anos, já passaram vários governos e nós ainda convivemos com a Cracolândia. Eu acho que assim, temos que ter um pragmatismo que passa por um controle do crime organizado. Infelizmente, nós vamos ter que enfrentar isso na cidade de São Paulo, senão não é só, por mais que já tenha sido investido na parte de saúde, a saúde não vai acabar com a Cracolândia, infelizmente.
Bom, fechamos por aqui. Conversei com o deputado estadual Reni Ose Cuquier, do Novo, autor do projeto da nova lei, da lei da nova política de combate às drogas, e também o psiquiatra Ronaldo Laranjeiras, coordenador da unidade de pesquisa em álcool e drogas da Unifesp. Muito obrigada aos dois. Obrigado, Denise. Uma boa noite.